Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona videoaula do primeiro módulo de Cálculo Numérico. Nesta videoaula encerraremos o estudo sobre os métodos diretos de resolução de sistemas lineares, apresentando a vocês um método de decomposição LU. Vejamos o que consiste então esse método. A decomposição LU, sendo um método direto para resolver sistemas lineares, apresenta algumas características importantes para sua aplicação. A primeira delas é que ela fornece uma maneira eficiente de calcular a matriz inversa, que é a matriz que vai estar associada à matriz A, né, que é composta pelos coeficientes que multiplicam as nossas variáveis x nas equações, né? E é importante porque essa matriz inversa ela vai possuir várias aplicações na engenharia. Ao final dessa videoaula, inclusive, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como obter a matriz inversa da matriz A partir da decomposição LU. Bom, ela também fornece um meio de avaliar o condicionamento do sistema. Isso é importante porque, observando se o sistema é mal condicionado, a gente pode realizar alguma modificação no sistema para que ele tenha um bom condicionamento. Outra característica é que o método também de eliminação de Gauss, que a gente viu na videoaula anterior, ele é ineficiente para resolver equações com os mesmos coeficientes para a nossa matriz A, mas que tem diferentes constantes à direita, que são os valores B, né, que a gente tem no nosso sistema. Então, aí, a decomposição LU pode ser utilizada como alternativa nesse processo. E, por último, esse método de decomposição LU, ele exige um menor esforço computacional. Assim, a gente pode utilizar esse método em detrimento do outro, né, que é o de eliminação gaussiana, para que não cause uma sobrecarga no nosso computador. Vejamos então agora como é que esse método deve ser aplicado. Bom, essa imagem apresenta, na forma resumida, como o método funciona. Vejam que, primeiramente, a matriz A é decomposta em outras duas matrizes, mas de modo que essas matrizes sejam do tipo triangular superior e inferior. As letras U e L, que as designam, né, provém das palavras upper e lower, que significam acima e abaixo no idioma inglês. Portanto, essa matriz triangular U, né, vai ser a nossa matriz triangular superior, né, e a matriz L vai ser a matriz triangular inferior. Em seguida, é utilizada então essa equação para determinar uma solução intermediária representada pela matriz D, e que é obtida aqui, no caso, por uma substituição progressiva. Ou seja, a partir da primeira equação até a última, a gente vai encontrando os coeficientes da nossa matriz D. A seguir, essa matriz D é utilizada nessa última equação envolvendo as matrizes U e X, que representam, no caso, a matriz superior, né, a matriz triangular superior, obtida a partir de A, e a matriz que contém a solução do sistema original, que é a matriz X. Bom, nesse caso, a solução será obtida por substituição regressiva, ou seja, da última para a primeira equação, como a gente fez lá no método de eliminação gaussiana. Bom, você deve estar se perguntando por que isso é equivalente à solução obtida através da utilização dessas matrizes U e L. A gente inicia, então, uma breve explicação a partir da equação AX igual a B. E aí que a gente pode reescrevê-la como AX menos B igual a zero. Agora, suponha que a primeira equação ela possa ser escrita como um sistema triangular superior da seguinte forma. Eu tenho essa matriz onde abaixo da nossa diagonal principal os elementos são todos iguais a zero, né? E aqui eu tenho a matriz x1, x2, x3, que é justamente a matriz x que tem aqui, que é igual a uma matriz coluna, onde eu tenho os coeficientes D1, D2 e D3. Perceba que isso aqui, no caso, é parecido com os cálculos que ocorrem no primeiro passo da nossa eliminação gaussiana. Ou seja, a eliminação é usada para reduzir o sistema a uma forma triangular superior, né, a partir da nossa matriz A. Aí esse sistema também ele pode ser escrito em forma de notação matricial e reorganizada para a gente obter essa expressão, ou seja, U vezes x menos D igual a zero.
Agora, suponha que exista uma matriz triangular inferior, que eu vou chamar aqui de L, com a seguinte característica. A diagonal principal é formada toda por elementos iguais a 1 e os elementos, né, acima da nossa diagonal principal serão iguais a zero, uma vez que isso aqui é uma matriz triangular inferior. Bom, além disso, ela vai ter a seguinte propriedade. Quando eu multiplicar, né, essa equação aqui toda por L, nós teremos que este membro aqui da equação, ele deverá ser igual ao primeiro membro dessa equação. Ou seja, a gente poderá escrever da seguinte forma. Se eu multiplicar aqui esse primeiro membro por L, ele vai ser igual a esse primeiro membro da equação. E aí o que acontece se a gente desenvolve essa multiplicação aqui? Nós vamos obter a expressão L vezes U vezes X menos L vezes D igual a vezes X menos B. Da igualdade aqui dessa equação, nós temos então, ou podemos escrever que o produto da matriz L vezes U é igual justamente à matriz A e o produto da matriz L vezes D vai ser justamente a nossa matriz B. Então, é daqui que vai surgir esse método, né, ou que a gente poderia explicar a aplicação desse método para resolver um sistema linear. Então, como visto aqui, essa matriz A ela é justamente o produto das duas matrizes L e U. Né? Então, aí, nesse caso, a gente poderia reescrever a matriz A partir dessas duas matrizes L e U. Já que observamos como o método funciona, precisamos saber agora como obter as matrizes L e U. Tudo iniciará a partir da equação matricial associada ao sistema linear. Aqui nesse caso eu vou adotar um sistema linear que tem 3 equações e 3 variáveis, mas isso vai ser possível para qualquer sistema linear, com qualquer tamanho. E como dito anteriormente, a gente deve determinar, portanto, uma matriz U que é triangular superior com essa aparência. Ou seja, todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. E também a gente deve obter uma matriz triangular inferior, de tal modo que a sua diagonal principal seja composta por 1 e todos os elementos acima da diagonal principal serão iguais a zero. Embora não pareça, essas matrizes elas serão obtidas através de eliminação gaussiana, que a gente viu na videoaula anterior. Portanto, essa matriz U ela será a matriz A que vai ser obtida ao final desse processo e que terá essa característica para todos os elementos. Vejam que a primeira linha dessa matriz é justamente a primeira linha da matriz A e os demais elementos são obtidos após o processo de escalonamento da matriz A. Por sua vez, a matriz L ela vai armazenar os fatores utilizados durante a eliminação gaussiana que foram multiplicados pelas linhas da matriz A. A diferença aqui é que esse processo de eliminação gaussiana seguirá um critério a ser utilizado para determinar que fator será multiplicado pelas linhas a serem escalonadas. A gente vai ver isso na animação seguinte. Aqui procederemos da seguinte forma. Como devemos escalonar a matriz A, devemos inicialmente eliminar os elementos A21 e A31 da nossa matriz A. Vejam que aqui inicialmente, para eliminar o elemento A21, teremos que utilizar o elemento A11 como referência para executar as operações entre as linhas, uma vez que ele é o pivô da nossa primeira linha. A operação então que realizaremos será a seguinte: L2 menos A21 sobre A11 vezes L1. Essa operação é uma fórmula genérica, pessoal. Vejam que o fator que está multiplicando aqui a linha 1 é a divisão entre o elemento que eu quero eliminar, que é o elemento A21, pelo pivô da coluna, que no caso é o elemento A11. Assim, ao realizar essa operação, a gente vai obter a seguinte matriz. Observem que aqui na segunda linha o elemento A21 foi transformado em zero e os elementos A22 e o elemento A23 eles têm uma aspa simples aqui, que é para indicar que esses valores aqui não são mais iguais a esses aqui. Eles foram modificados para novos valores, mas que ainda possuem o mesmo endereço aqui na nossa matriz. Em seguida, devemos eliminar também o elemento A31. Assim, usaremos o mesmo processo genérico entre as linhas, ou seja, para eliminar o elemento A31, nós faremos linha 3 menos
o elemento A31 dividido pelo elemento A11 vezes a linha 1. Ou seja, o elemento A31 é o elemento que eu quero eliminar, dividido pelo pivô da nossa coluna. Veja então que a matriz resultante é essa, onde essa aspa simples, novamente, é só para indicar que esses elementos pertencem à matriz A, mas que sofreram alterações nos seus valores através das operações entre as linhas. Por fim, para encerrar esse processo, a gente deve eliminar o elemento A32, né? Ou seja, esse elemento, a linha 32 aqui, que está então na terceira linha, segunda coluna. Mas agora, como ela está nessa segunda coluna, o nosso pivô não será mais o elemento A11, e sim o elemento a linha 22. Portanto, a operação entre as linhas será dada por linha 3 menos a linha 32, que é o elemento que eu quero eliminar, dividido pelo pivô da minha nova coluna, ou seja, da coluna 2 aqui, que é o elemento a linha 22, multiplicado pela linha 2. Após essa operação, então, a gente obtém essa matriz triangular superior, que é justamente a nossa matriz U, que eu, como disse anteriormente, a matriz U ela vai ser obtida a partir do escalonamento da matriz A, através desse método de eliminação gaussiana, utilizando essas fórmulas, como a gente fez aqui anteriormente. Agora, cada um desses fatores utilizados aqui na eliminação gaussiana é que farão parte da nossa matriz L. Portanto, esse fator que eu eliminei, o elemento A21 da nossa matriz A, ele vai ocupar a mesma posição na nossa matriz L. Da mesma forma, esse fator aqui que eu utilizei para eliminar o elemento A31 vai ocupar também a mesma posição na nossa matriz L. E por fim, esse fator que eu utilizei para eliminar o elemento a linha 32 na nossa matriz A, ele vai também ocupar essa mesma posição na nossa matriz L. Vejam que aqui nesse método não precisamos da matriz aumentada do sistema, pois todas as operações foram realizadas apenas com a matriz A. Mas isso não quer dizer que ela não será utilizada, uma vez que, como visto anteriormente, através daquela figura onde apresentei o método LU, para obter a solução do sistema, utilizaremos a matriz dos coeficientes em uma das etapas do método. Vamos ver então agora como esse método é aplicado na prática. Nesse exemplo, a gente vai utilizar então a decomposição LU para resolver o mesmo sistema que a gente resolveu lá no método de escalonamento ou de eliminação gaussiana. Nós ainda vamos utilizar 6 algarismos significativos durante todos os cálculos que realizaremos. Então, para resolver esse sistema aqui, nós vamos inicialmente apenas trabalhar com a matriz A, que é formada pelos coeficientes, né, que multiplicam as variáveis x desse sistema, e para a gente obter, nesse processo, as matrizes LU, que vai nos ajudar a encontrar a solução para esse sistema. Então, nós teremos o seguinte: a nossa matriz A, então, é composta pelos elementos 3, 0,1 e 0,3 na primeira coluna, menos 0,1, 7 e menos 0,2 na segunda coluna, e menos 0,2, menos 0,3 e o 10 na terceira coluna. Bom, então aqui o nosso interesse é, a partir dessa primeira linha, a gente conseguir eliminar esses dois elementos aqui. O 3, então, é o nosso pivô, então a gente vai ter que eliminar esse 0,1 e esse 0,3 da segunda e terceira equação, respectivamente. Como eu disse anteriormente, a gente vai utilizar um processo que vai ser sempre o mesmo aqui, que vai ser o seguinte: eu vou pegar a linha 2 menos, agora que a gente vai determinar um fator. E que fator vai ser esse? Vai ser o elemento que eu quero eliminar, que é o 0,1, dividido pelo pivô da primeira linha, que no caso é o 3. Esse fator eu vou multiplicar pela linha 1. Da mesma forma, a gente vai realizar aqui um processo com a linha 3, onde a linha 3 vai receber o quê? A própria linha 3 menos o elemento aqui que eu vou eliminar, dividido pelo nosso pivô da linha 1, que vai constituir aqui no caso o nosso fator para eliminar esse elemento, vezes a linha 1. Então é sempre esse processo, eu pego o fator que eu quero eliminar pelo pivô daquela coluna.
Bom, aí então, quando a gente realizar esses processos, né, essas multiplicações e subtrações, cuidado que a gente aqui vai ter que utilizar, né, apenas 6 algarismos para representar a solução. Então, nós vamos obter o seguinte resultado. Bom, na primeira coluna, nós vamos obter o 3 aqui, né? Agora aqui, ó, 0,1 menos esse fator multiplicado pelo L1 vai acabar eliminando ele. E aí nós vamos obter aqui o resultado 0. Da mesma forma aqui, né, esse 0,3 menos esse fator multiplicado por L1 vai acabar eliminando ele aqui e a gente vai obter o 0. Aqui na segunda coluna a gente não modificou a nossa primeira linha, então vai ficar assim mesmo. E aqui vai ficar 7 menos esse fator multiplicando pela linha 1. E aí ao final o resultado vai ser 7,003333. Eu estou usando 6 algarismos decimais aqui. Bom, da mesma forma, aqui vai ficar menos 0,2 menos esse fator multiplicando o menos 0,1 e aí a gente vai obter no final menos 0,19. Ele vai dar exatamente esse valor aqui, então eu vou preencher com zeros ao final. Aqui na nossa terceira coluna, eu vou repetir o menos 0,2 porque a gente não realizou nenhuma operação com a linha 1, mas aqui esse menos 0,3 ele vai ser subtraído pelo produto desse fator por este valor aqui. Então, ao final, a gente vai obter o resultado menos 0,293333. E aí, nós temos o 10 menos esse fator multiplicando pelo menos 0,2. Então, o resultado final vai ser 10,02. Não tem mais número decimal aqui, eu vou preencher com zeros. E aí, nós temos aqui, então, essa matriz, onde todos os elementos abaixo do 3 foram eliminados. Então, agora a gente vai passar para a nossa próxima coluna, né? Onde o meu novo pivô vai ser o 7,003333. E aí, a partir desse pivô, eu vou eliminar esse elemento aqui, que é o menos 0,19. Então, da mesma forma como realizamos anteriormente, a operação aqui entre essas duas linhas vai ser o quê? Ó? A linha 3 menos o elemento que eu quero eliminar, que é o menos 0,19, dividido pelo pivô da segunda coluna, que é o 7,003333. E essa divisão ela vai ser multiplicada pela linha 2. Aqui só toma cuidado, porque aqui ao multiplicar esses sinais vai tornar-se positivo, então ao invés de subtrair, a gente vai somar, né, esse resultado aqui a cada elemento aqui da nossa linha 3. Então, a gente vai obter o seguinte: a primeira coluna já obteve o resultado, que é o 3, 0 e 0. Na segunda coluna, nós temos o menos 0,1, que vai repetir, pois a gente não mexeu nessa primeira linha. A segunda linha também a gente vai repetir, porque também nós não mexemos nela, né? Nós utilizamos ela para eliminar agora esse elemento que estava na posição linha 3, coluna 2. Então aqui, como a intenção era eliminar ele, então aqui vai ficar 0. Né? Aqui nós temos na terceira coluna o menos 0,2, que vamos repetir. Aqui o menos 0,293333, que também vamos repetir, uma vez que também não mexemos com essa linha. E aqui, nesta posição, ou seja, na linha 3, coluna 3, eu vou pegar este valor menos essa divisão aqui, né, multiplicada por este valor. E aí, ao final, a gente vai obter o resultado que vai ser 10,012041. Então, essa é a matriz resultante após o processo de escalonamento ou de eliminação gaussiana, utilizando aqui essa forma de escalonar. Como eu disse anteriormente, então, essa aqui é a nossa matriz U, que nós utilizamos, né, ou que construímos a partir do escalonamento. E agora a gente vai construir a matriz L, que, como eu disse anteriormente, ela tem uma característica específica. A diagonal principal dela é formada toda por elementos iguais a 1, né? Então aqui eu tenho 1, aqui é 1,
Aqui vai ser o 0, né, porque aqui é uma matriz triangular inferior. Nessa posição aqui, o que eu vou anotar, né? Vai ser justamente o fator que eu utilizei aqui, para eliminar o 0,1, ou seja, que estava na segunda linha, primeira coluna. Então, aqui, esse fator vai ser o menos 0,1 dividido por 3, então a gente vai obter o fator que vai ser 0,03333, ou seja, aqui vai ser esse resultado com 3 casas decimais. Bom, nessa posição aqui, que é a posição terceira linha, primeira coluna, eu vou colocar esse fator aqui, né, que eu utilizei para eliminar o fator que estava na terceira linha, primeira coluna da matriz A. Então, 0,3 dividido por 3 vai dar 0,1. E aqui, por fim, a gente vai anotar, né, o fator que eu utilizei para eliminar este elemento aqui da nossa matriz A, que estava na posição linha 3, coluna 2, e que foi justamente o que? A divisão entre menos 0,19 pelo 7,00333, e que vai resultar num valor igual a menos 0,027129. Então, aqui nós temos as duas matrizes, U e L, que nós utilizaremos para resolver o nosso sistema. É possível ainda perceber, pessoal, que se vocês multiplicarem aqui a matriz L pela matriz U, nós vamos obter a seguinte matriz. Observem, pessoal, que esse produto aqui, L vezes U, é justamente a matriz A. É claro que aqui alguns valores estão um pouco diferentes, porque, na verdade, como a gente utilizou aqui poucas casas decimais, né, e utilizamos truncamento nesse processo, esses valores eles vão ser aproximados. Tá? Então, vocês podem observar, por exemplo, aqui, que esse 0,0999 é aproximadamente igual a 0,1. Aqui eu tenho 9,99999, que é aproximadamente igual a 10. Então, uma forma de vocês verificarem se fez a decomposição LU de forma correta é justamente multiplicar as duas matrizes para ver se dá uma matriz A bem próxima do que vocês tinham anteriormente. Agora, então, a gente vai utilizar essas duas matrizes LU em sequência para encontrar a solução desse sistema. Então, para a gente iniciar a resolução do sistema pelo método de LU, a gente vai iniciar através da equação L vezes D igual a B, onde L é a matriz L que a gente obteve anteriormente, a matriz D é a matriz auxiliar, que a gente vai utilizar aqui nesse momento, só para encontrar uma solução prévia. E esse B aqui vai ser a matriz formada pelos coeficientes, ou os termos constantes, de cada aqueles que estão após a igualdade do nosso sistema. Então, nós temos aqui na matriz L os elementos que são 1, 0,033333, e aqui 0,1, depois 0, 1 e menos 0,027129, e na última coluna 0, 0, 1. A matriz D tem os elementos D1, D2, D3, que é igual à matriz B, que é formada pelos elementos 7,85, menos 19,5 e 71,4. Como é que a gente resolve aqui esse sistema, né? A gente vai resolver esse sistema aqui de forma progressiva, ou seja, da primeira equação para a última. Observe aqui que na hora que eu pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, eu vou obter apenas o elemento D1, né, porque 1 vezes D1 dá D1, e isso vai ser igual ao primeiro elemento aqui dessa outra coluna, dessa outra matriz coluna. Ou seja, D1 vai ser igual a 7,85. Agora, pegando essa segunda linha aqui da nossa matriz L, multiplicando aqui pela matriz coluna D, a gente vai obter 0,033333 vezes D1 mais D2, que é igual a menos 19,5.
Bom, nós já vimos aqui que o nosso D1 vale 7,85. Então, aqui vai ser 0,033333 vezes 7,85 mais D2, que é igual a menos 19,5. Esse resultado aqui, nós vamos obter um valor igual a 0,261664, e que é igual a menos 19,5. Então, aqui o D2 vai ser o quê? Vou pegar este valor, passar para o outro lado, então ele vai negativo, e como aqui já é negativo, então a gente vai fazer uma soma, só que conservando o sinal que é negativo, e aí vamos obter o resultado que é menos 19,761664. Então esse é o valor de D2. Agora a gente falta encontrar o D3, né? Então a gente vai pegar aqui, essa terceira linha, multiplicar aqui pela matriz D, e a gente vai obter o seguinte: 0,1 vezes D1 mais não, aqui nesse caso vai ser menos, né? Menos 0,027129, que vai multiplicar o nosso D2, mais o D3, e isso é igual a 71,4. Bom, então aqui a gente vai realizar esse produto do 0,1 por D1, e aí nesse caso a gente vai obter 0,785. Vamos multiplicar também esse valor vezes o D2, que também é negativo. Então, ao final, a gente vai obter um resultado positivo e que vai ser igual a 0,536114 mais D3, que é igual a 71,4. Observe, então, que para a gente obter aqui o D3, nós vamos fazer a seguinte operação. Aqui já tem o 71,4. Esses dois valores a gente vai somar, ele vai ficar positivo, só que ao passar para o outro lado vai ficar negativo, né? Então vai ser uma subtração entre o 71,4 por esse resultado aqui, e que vai resultar em 71,151114. Então aqui a gente achou o valor de D1, D2 e D3. Agora a gente vai utilizar esses valores para a gente resolver a nossa última equação aqui, que seria U vezes X, que é igual a D. Ou seja, eu vou pegar a matriz U vezes a matriz X, que é a matriz que tem a solução do nosso sistema, e que tem que ser igual à matriz D, que é composta por esses valores que a gente encontrou aqui. Então, na verdade, a gente vai resolver um outro sistema aqui, só que ele vai ser o seguinte, a matriz U é 3, 0 e 0 na primeira coluna, na segunda coluna nós temos menos 0,1, 7,003333 e o 0 aqui, depois menos 0,2 e menos 0,293333, aqui 10,01, 20, 41. E aí, aqui vai multiplicar pelo x1, x2, x3, que é as variáveis, ou que são as variáveis do nosso sistema, e isso aqui tem que ser igual à matriz D. Bom, o D1, a gente já observou lá que é o 7,85, o D2, menos 19,761664, e o D3 vai ser 71,151114. E aí, para a gente resolver esse sistema, nós vamos resolvê-lo de forma regressiva, de substituição regressiva, né? Ou seja, eu vou partir da última equação para a primeira, como a gente fazia lá na eliminação gaussiana. Então a gente vai ter o seguinte resultado aqui agora para encontrar para esse sistema. Bom, lá do sistema a gente poderia então escrever, ou a partir da nossa terceira linha, a gente poderia escrever 10,012041 vezes o x3, ele vai ser igual ao 71,151114. Ou seja, o meu x3 vai ser a divisão desse valor por esse daqui, e que vai resultar em 7,1065
54. Bom, a partir da segunda equação do nosso sistema, que era 7,003333 vezes o x2 menos 0,293333 vezes o x3, ele vai ter que ser igual a menos 19,761664. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse x3, substituir aqui nessa equação, né? Multiplicando esse 7,10 por esse menos 0,29, nós obteremos, então, menos 2,084586, que é igual a menos 19,761664. Bom, o que vai acontecer aqui para a gente encontrar o valor de x2, né? Nós vamos, então, pegar este valor primeiramente, vai passar para o outro lado aqui da nossa equação positivo. Então, vai ficar a subtração desse valor por esse, e que vai ficar negativo. O resultado vai ser menos 17,677078. E aí nós vamos dividir ao final por esse valor que multiplica o x2, ou seja, dividir por 7,003333. Então, x2 vai ser igual a menos 2,524095. Bom, e da nossa última equação do sistema, a gente poderia escrever, então, 3x1 menos 0,1x2 menos 0,2x3, que é igual a 7,85. Então, olha só, aqui vai ficar 3x1 menos 0,1, que multiplica x2, que a gente já viu ali que é menos 2,524095, menos 0,2 vezes o x3, que é 7,106554, que é igual a 7,85. Bom, aqui, esse resultado, a gente vai encontrar um valor positivo, e vai ser igual a 0,252409. Aqui vai ficar negativo esse produto, e vai ser igual a 1,421310, e que é igual a 7,85. Bom, o que a gente vai fazer aqui para achar então o x1? Observem que aqui, ó, esses dois valores, nós vamos subtrair eles, né? Vai resultar num número negativo, e que ao passar para o outro lado da nossa equação, ele vai se tornar positivo, ou seja, vai somar ao 7,85. Ao final, a gente vai obter um resultado que é 9,018901. E aí, não tem esse número 13 que está multiplicando por x1, então ele vai passar dividindo o nosso 9,01. Então, ao final, a gente vai obter que o x1 é igual a 3,006300, aproximadamente. Então, aí nós temos que a solução do nosso sistema é a matriz coluna, composta pelos elementos 3,006300, menos 2,524095 e 7,106554. Vocês podem ter observado aqui que essa solução é bem próxima do que a gente obteve lá pelo sistema de eliminação gaussiana, mas aqui essa solução pelo método LU, ela tem uma aproximação melhor do que o método que a gente resolveu lá anteriormente.